A paz do Senhor Jesus, bom dia. Que Deus possa estar abençoando o teu dia hoje grandemente, em nome de Jesus. Que nós venha agradecer a Deus por mais um dia de vida. Coloque a tua vida hoje na presença de Deus, o teu dia, a tua família. Amém? Em nome de Jesus. Vou deixar uma palavra que fica lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Esse texto nos mostra que Cristo deixou sinais do fim dos tempos. E eu creio que nós estamos vivendo esse momento, esse tempo de que Cristo está prestes a voltar. Glória a Deus. É a palavra de Deus, você que tem a sua Bíblia, poder estar acompanhando, fica lá em 2 Timóteo capítulo 3, e o título do texto fala: Os últimos dias. Lembrem disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de controlarem, violentos e inimigo do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Algum deles entrarão nas casas e conseguirá dominar mulheres fracas que estão cheios de pecado e que são levadas por todo tipo de desejo. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Jane e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Amém? Esse texto, ele fala sobre os sinais quando está próximo à vinda de Cristo. E não é diferente do que está acontecendo nos últimos dias, né? A gente vê tanto na televisão, a gente vê tanto na internet, a gente vê também no dia a dia também, né? Tudo o que está acontecendo não é diferente do que está falando esse texto. As pessoas estão sem amor, egoísta, avarento, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e várias outras coisas que a gente leu aqui. Então a Bíblia, por isso que é importante a gente estar sempre lendo a palavra do Senhor, porque a gente não pega de surpresa o que está acontecendo, ou até o que vai acontecer. E eu já parei para pensar, falei, meu Deus, olha, às vezes a gente vê, né, noticiário, jornal, internet, e fala, meu Deus, quanta ruindade, quanta coisa, mas é a própria palavra se cumprindo. A palavra fala que o amor de muitos se esfriaria, que os filhos iam ser desobedientes aos seus pais, que vão ter orgulhosos, vaidosos, xingadores, homens e mulheres que não sabem se controlar, violentos, inimigos do bem. Então hoje o que é certo está errado, o errado está certo. Então que nós venha fazer tudo diferente do que diz esse texto. Se o mundo hoje está com falta de amor, eu vou ter que ter amor. Se hoje o mundo está com xingadores, eu não posso xingar. Se hoje está tendo pessoas orgulhosas, eu não posso ser orgulhosa. Se hoje os jovens ou os filhos não obedecem aos seus pais, eu tenho que ser obediente aos meus pais. Não respeita a religião, a gente tem que respeitar a religião.
Não terão amor pelos outros, são caluniadores, incapazes de se controlarem. A gente tem que controlar. Lá em Gálatas 5 fala os frutos do Espírito, que é o amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Então que nós venha fazer diferente, porque se nós somos um povo que quer morar no céu, um povo que está esperando a vinda de Cristo, a gente não pode se ajuntar com o que está acontecendo no mundo. A gente tem que ser separado, diferente, pedir para o Espírito Santo nos ajudar a ser diferente. Então, a Bíblia é como se fosse um espelho, ela mostra o que a gente está sendo. Então, se eu sou um desses, eu tenho que melhorar, eu tenho que pedir para o Espírito Santo melhorar, me ajudar a não ser egoísta, a não ser vaidosos, orgulhosos, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais, não tem respeito. Então, eu tenho que me olhar e falar como eu tô. Eu tô igual a esse texto. E não deixar o mundo entrar em nós, mas nós tem que ser luz e diferente para o mundo, para as pessoas que não conhecem a Deus. Porque hoje em dia não enxerga quem não quer. As coisas estão acontecendo muito rápido, as coisas estão diferentes, a gente vê aí tanta coisa está acontecendo e sempre piorando. E às vezes a pessoa acha, fala assim, nossa, eu quando conheci a Bíblia eu pensava, nossa, será que Deus não está vendo? Cadê Deus nessa hora? Não, mas a palavra Deus fala que vai ser assim e vai piorar. Para cumprir a palavra de Deus. Então a gente tem que estar se preparando, a gente tem que estar se lavando as nossas vestes em Cristo. A gente tem que estar se consertando, porque a gente somos pecadores, a gente tem erros. Mas a gente tem que cada dia se melhorar, para Deus achar graça em nós. Porque o último versículo lá em 9 fala: essas pessoas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Então, como é que a gente está sendo nesse mundo? A gente está imitando, a gente está na modinha, mesmo que está desagradando a Deus. O crente, ele não anda na modinha. Você vê filhos rebeldes, não respeitam os pais, mas eles não se lembram que um dia vai ser pai e mãe um dia. E que a Bíblia, a palavra, nos ensina que temos que respeitar os vossos pais. Porque tudo aquilo que nós plantamos, se não ter um arrependimento, nós colheremos. Não posso ser egoísta, pensar só em mim, não posso ser avarento ou orgulhoso. Uma pessoa orgulhosa, se você viu que você errou, vai lá, pede perdão, não seja orgulhoso. Se xingou, não seja xingadores. Se aconteceu ali de xingar, ou se tem um hábito, tinha um hábito muito grande, antes de conhecer a crise, de xingar. E ali foi melhorando. Hoje, às vezes, a gente pode até xingar, não nomes feios, mas nem que seja um xingo pequeno. A gente já vai ali, pede perdão para Deus, pede ajuda a Deus para Ele mudar o linguajar. Ingratos, desobedientes aos seus pais, como eu falei. Não tem amor. São caluniadores, incapazes de controlarem, pessoas violentas. A gente vê tanta coisa está acontecendo. É homem matando mulher, é tanta falta de amor, porque não consegue controlar a ira, a raiva ali do momento, e depois acaba se arrependendo, ou muitas das vezes também não. As pessoas estão inimigos do bem, como eu falei, aquilo que está certo está errado, aquilo que está errado está certo. Se você não tiver alicerçado na Bíblia, você se torna isso, porque hoje o mundo está recheado dessas coisas, infelizmente, de pessoas ruins. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Ou seja, as pessoas não estão preocupadas naquilo que Deus está gostando, naquilo que Deus está achando. Não, eu gostando, não importa se está errado, se não está agradando a Deus, vamos embora. Não, não é assim. A palavra do Senhor fala que nós temos que negar a si mesmo, pegar a nossa cruz e seguir a Cristo.
Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Algum deles entrarão nas casas e conseguirá dominar mulheres fracas que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejo. Então nós temos que estar alicerçados em Deus. A gente tem que pedir o discernimento a Deus, se aquilo é de Deus ou se aquilo está parecendo de Deus, porque a palavra de Deus fala. Muitos vão chegar até nós. A Bíblia está falando mulheres, mas isso é em geral. Muitas pessoas vão estar do nosso lado. A gente acha que é um cristão e não é. Só está ali só. Então, se nós não conhecer a palavra de Deus, a gente vai caindo. E hoje, infelizmente, está pregando um evangelho diferente. O evangelho não, né? Está distorcendo, porque o evangelho não muda. Está distorcendo a palavra de Deus. Está fazendo um Deus que aceita tudo, um Deus que te aceita como é, não. Deus me aceitou como eu era, mas a gente tem que estar mudando. A vida com Cristo é uma renúncia diária, totalmente. Então eu tenho que ver aquilo que agrada a Deus. Se a Bíblia fala não, é não. Se a Bíblia fala sim, é sim. Aí vai de mim obedecer, mas a Bíblia eu não posso vir aqui apagar e escrever do jeito que eu quero. Mas ela é um livro, é a própria palavra de Deus. Se Deus fala não, é não. Então que nós venha saber, se preocupar, parar um pouquinho do nosso tempo, se preocupar se Deus está se agradando. Se nós tem algum desses erros que a gente leu em 2 Timóteo capítulo 3, que não agrada, porque aqui está falando os sinais de quando estiver perto de Cristo vir. E eu não posso estar dessa forma. Eu tenho que estar como a noiva santa do Senhor, renunciando, tendo um relacionamento com Cristo e estar se preparando para a vinda de Cristo. Porque a gente vê que os sinais estão aí, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso que Ele já deixou tudo prontinho para nós ver, não ficar só olhando televisão, internet, olha isso, olha, está acontecendo isso, olha, tanta tragédia. Não, a gente tem que pensar, a gente que é cristão, aquele que acredita que Cristo vai vir, não, aquilo ali é um sinal, é outro sinal que Cristo está perto de vir. Então deixa eu me cuidar, deixa eu fazer o que agrada a Ele, deixa eu, sei lá, ter um relacionamento com Cristo. Não é tarde. Não é tarde. Eu perdi muito tempo na minha vida longe de Cristo, sem se preocupar, eu nem me importava se tinha Deus, se não tinha, não estava nem aí. Não, mas hoje não, hoje a gente não somos perfeitos, mas a gente tenta ser. A gente tenta, com a ajuda de Cristo, a gente automaticamente, quando nós temos o Espírito Santo, nós faz algo de errado, se irei no dia, me irei, xinguei, automaticamente você já se sente ruim, você se sente mal, aquela coisa incomodando. Onde você vai, pede perdão a Cristo e Deus tem misericórdia. Cristo, Ele tem a paciência com nós quando Ele vê que a gente tem vontade de mudar e escorregou, às vezes xingou, brigou. E a gente pede perdão. E se irou com alguém, vai lá, pede perdão. Seja com o esposo, seja com os filhos, seja com qualquer pessoa. Então que nós venha, em nome de Jesus, está lendo a palavra de Deus, que a palavra de Deus fala o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de ser amigo de Cristo. E sempre está lendo, que você vai ver que tudo vai se encaixando com o que está acontecendo. Tudo, 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 tudo. E que nós não venha ter esses defeitos aqui, como está escrito e como a gente vê que está acontecendo. Falta de amor, pessoas violentas, pessoas que não respeitam os seus pais. E isso é muito grave, porque eu já passei por isso. Às vezes eu não escutava, às vezes não. A maioria da minha adolescência, da minha juventude, eu desobedecia muito os meus pais. E a gente sempre quebra a cara. Porque nossos pais, nossas mães, eles têm uma sabedoria, até mesmo de Deus, para ver aquilo que serve, aquilo que não serve, aquilo que vai dar certo, aquilo que não vai.
Às vezes respeitamos nossos pais, xingamos nossos pais, a gente vê na televisão, é filho matando os pais. Então tá acontecendo tudo que às vezes a gente fica até horrorizado. Mas não, a gente sabe que é os sinais do fim do tempo. Então que nós venha ser luz nesse mundo. Que nós venha ajudar essas pessoas. Se a pessoa não te deu amor, dá amor. Se a pessoa xinga, você não deve xingar. Se o mundo é ingrato, seja grato. Se o mundo desobedece aos seus pais, não entra na moda. Obedece aos seus pais. Não seja atrevidos, traidores. E não fique só tendo prazer nas coisas deste mundo ou aquilo que você quer, não. A gente tem que ver o que Deus gosta, o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer para a minha vida. Amarão mais os prazeres do que a Deus. A gente tem que amar a Deus acima de toda coisa, de todas as coisas. Amém? Vai lendo a palavra de Deus, você que tem a Bíblia na sua casa, vai lendo, que a palavra de Deus vai falando com você, que você vai entendendo tudo que está acontecendo, que vai acontecer. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que você tenha um tempinho para estar lendo a palavra de Deus, que mais do que nunca nesses tempos a gente tem que estar fortes, alicerçados em Cristo, na palavra de Deus, para nós não ser enganados. Amém? Que Deus abençoe o teu dia. Reflita nesse texto. Em nome de Jesus. Deus tem uma obra para a tua vida. Amém? Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. E se lembra que tem um Deus que está pronto a te ajudar naquilo que você precisar. Basta você dar o primeiro passo em conhecer a Deus, não só em ouvir falar, mas conhecer Ele intimamente. Amém? Deus abençoe. Jesus te ama.